Yes. Então vamos começar, pessoal. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o mercado de trabalho para o designer instrucional, para quem vai ser um profissional que já está no mercado, se lançando como autônomo, e também para quem pretende ser contratado, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse mercado, né? Os requisitos para o lançamento do mercado, como é que você vai se lançar nesse mercado, e também como elaborar essa proposta comercial. Uma vez você estando no mercado, como que você vai elaborar essa proposta comercial para os seus clientes? Bom, a live de hoje, pessoal, é uma live que foi feita exclusivamente a pedidos de uma pessoa, uma pessoa que nos segue no LinkedIn e que sente um pouquinho de necessidade com relação a essa questão de como contratar e como contratar e como elaborar orçamentos para atender esses clientes, tá? Então ela pediu que a gente salientasse um pouco mais sobre essa questão, como é que as pessoas fazem para elaborar esses orçamentos, quais são os requisitos mínimos que precisa para que um profissional autônomo possa se lançar no mercado, e aquelas pessoas que pretendem uma contratação no efetivo, como se dá essa contratação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da contratação, contratar ou prestar serviços, né? Então, normalmente quem vai contratar, quanto vai pagar por esse profissional, e quem vai prestar serviço, normalmente, quanto cobrar por um projeto, tá? Os requisitos para lançamento no mercado, a gente vai conversar um pouquinho sobre a unidade de desenho instrucional, como é que você vai elaborar um projeto, né? E quais são os requisitos que tem que ser compostos nesse projeto. E também, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração, quais são os requisitos, o que precisa ter dentro desse orçamento, tá? Quais são os itens imprescindíveis dentro de um orçamento para um cliente, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos números, né? Eu sempre tento falar um pouquinho para vocês nas minhas lives, dar uma perspectiva para vocês em relação a números, em relação a estatísticas. Então eu separei aqui para vocês um único slide aqui, falando um pouquinho sobre esses números, tá? Que é justamente a distribuição dos gastos com treinamento e desenvolvimento. Se vocês perceberem nesse diagrama aqui, nesse círculo, vocês vão perceber que 47% das atividades do que são gastos com treinamento e desenvolvimento são atividades terceirizadas. O que isso quer dizer? São atividades das quais as empresas buscam desenvolver com empresas de terceiros, tá? Normalmente hoje não se tá havendo um movimento de internalização desses processos, mas ainda 47%, quase a metade dos gastos hoje com treinamento e desenvolvimento vai para empresas terceirizadas, consultores, professores, serviços de desenvolvimento de conteúdo, licenças, cursos, enfim, uma infinidade de recursos aqui que acabam levando aí grande parte desse investimento que as empresas fazem hoje com relação aos gastos com treinamento e desenvolvimento. Então isso quer dizer o quê? Que praticamente metade do orçamento com treinamento e desenvolvimento vai para empresas terceirizadas. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que normalmente se lançar no mercado como autônomo é uma opção bastante tangível, bastante interessante. A gente percebe no mercado esse movimento de empresas querendo buscar terceiros para desenvolver conteúdos, para desenvolver plataformas, para prestar serviços de consultoria, para implementar a educação à distância. Então todas essas questões aí acabam levando, como eu falei para vocês, praticamente metade do orçamento que é gasto, as empresas gastam com nós
que somos esses profissionais da área, tá? Ok, sabendo disso, pessoal, o que está em jogo, né, no momento em que você, como designer instrucional, vai se lançar no mercado? Primeiro eu quero falar para vocês que não existe fórmula secreta, tá, gente? Fórmula de lançamento para DI, fórmula de vamos lá, vamos investir para você se lançar no mercado, não existe aí nenhum tipo de fórmula de sucesso para se lançar. Existe sim bastante estudo e bastante trabalho, tá? Então o que está em jogo é o seu conhecimento, a sua experiência, todo o teu portfólio, toda essa experiência que você vai criando ao decorrer do percurso, né? Quais são as habilidades e reconhecimentos que você já recebeu nessa área, tá? Então não adianta você achar que você, com uma simples formação, você vai se lançar no mercado como consultor, porque a gente sabe que o mercado é bastante concorrência e que, logicamente, quanto mais você se atualizar, você se mostrar hábil, você vai acabar galgando aí esses trabalhos que tem aí no mercado, tá? Então, o designer instrucional, independente se ele vai trabalhar como uma pessoa autônoma ou como uma pessoa efetiva, ele tem que estar preparado para ser questionado sobre o seu conhecimento, tá? Como é que ele atende objetos de aprendizagem? Ele tem que estar preparado para responder sobre a sua experiência, né? Muito mostrado em portfólios digitais, quando você desenvolve lá o seu trabalho, você vai montando um portfólio e que no momento em que você vai se apresentar para um cliente ou para um futuro contratante, você vai ter que estar com esse portfólio em mãos. Então prepare-se também para ser questionado sobre o seu processo de trabalho, como é que você lida com o processo de trabalho em si, quais são as suas habilidades, quais são os seus conhecimentos com relação à ferramental, né? E também aquela questão mais socioemocional de como você está preparado para lidar com equipe, porque a gente não pode esquecer que o designer instrucional é um profissional multidisciplinar e que tem que estar aí preparado para lidar também com esses grupos, né? Ok, sabendo disso, o que o mercado está esperando de você, profissional, tá? 3 coisas que são imprescindíveis, não importa se você vai ser um designer autônomo ou um designer contratado. Conhecimento em teorias de aprendizagem é imprescindível, porque o teu contratante vai lhe perguntar em algum momento por que você escolheu determinado método ou determinada metodologia para desenvolver determinados projetos, tá? Domínio de recursos e ferramentas, que também é imprescindível. Então, quanto mais você tiver domínio sobre recursos, ferramentas e conhecimento de tudo que existe, é muito mais interessante para o contratante, para o profissional, para o cliente, contratar pessoas, logicamente, que tenham esse conhecimento mais aprofundado, tá? E um perfil muito proativo, né, gente? Então, como eu falei, trabalhar em equipe, ter essa questão socioemocional muito bem resolvida, porque é um profissional multidisciplinar e vai ter que lidar com essas equipes de trabalho, tá, gente? Então, assim, lembrando de que existe a possibilidade de você trabalhar como autônomo ou como um profissional contratado. Existem 2 formas. Eu vou começar aí com a questão da contratação do DI efetivo, como é que funciona essa questão. Então, você vai poder perceber aqui que a contratação do DI, ela se dá por 2 requisitos, que são o porte da empresa e o nível profissional, tá? Então, o teu salário como DI, ele vai ser determinado pelo porte da empresa e pelo nível profissional em que você se encontra. A gente sabe, pessoal, que a profissão não é regulamentada. Apesar de ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, a desregulamentação da profissão faz com que esses pisos salariais sejam muito inconsistentes no mercado. O que isso quer dizer? Existem aí todo tipo de preço e de valores sendo aplicados no mercado, tá? O que a gente percebe é que entre colaborador, entre uma pessoa, entre um colaborador contratado e um profissional que ele é autônomo, existem aí alguns graus de requisitos que são importantes e que diferem bastante e que tornam o preço, o valor que se paga por esse profissional uma constante, tá? No caso do colaborador contratado, tá? Uma pessoa que seja contratada, efetiva, a média salarial, ela se determina pela sua experiência, pelo tamanho da empresa, como eu falei aqui,
tá? Então, como eu falei, apesar da profissão não ser regulamentada, existe aí um entendimento de que o valor aplicado para o designer instrucional, ele está muito próximo de valores que são aplicados para supervisores educacionais, para analistas de RH, então ele tá atrelado a mais ou menos essa faixa salarial desses profissionais, tá? Então, o pedagogo, né, o supervisor, orientador educacional, e também na área de administração, analistas de recursos humanos, que também vem nesse mesmo nivelamento profissional, trainee, júnior, pleno, sênior ou master, tá? Logicamente, a gente pode perceber um aumento desses valores aqui mediante ao porte da empresa e ao seu nível profissional. Então, a gente percebe que o maior valor pago hoje é para um profissional master, tá? De uma grande empresa. Aqui, a gente consegue encontrar esses conceitos. O nível profissional do master se dá pelo tempo de trabalho, de experiência que ele tem, que é mais ou menos 8 anos de trabalho. E ali o trainee, o mínimo é até 2 anos de experiência, tá? Então ele vai se nivelando aqui, o nível profissional se nivela pelo tempo de trabalho que ele já está no mercado, né? E também a questão do próprio nivelamento do porte da empresa, que aí uma pequena empresa tem até X, né? Até 10 mil funcionários e assim vai, assim por diante. Então, isso aqui é uma média salarial, tá? Não quer dizer que seja o valor aplicado hoje para todo mundo no mercado, mas a média aplicada hoje no mercado, ela tá entre R$3.000 e R$3.500, tá? Então, R$3.400, essa é a média hoje dada para o profissional contratado para fazer trabalho de designer instrucional como um efetivo, tá? Logicamente que existe aí uma grande diferença no mercado, as pessoas percebem que mas o meu amigo é um profissional sênior, o meu amigo é um profissional trainee, mas ganha o mesmo que eu, que sou um master. Isso depende muito de empresa para empresa, de política de empresa para empresa. Infelizmente a profissão ela é desregulamentada e existe aí essa diferença bastante grande entre a contratação de um efetivo, de um colaborador e de um autônomo. O mesmo ocorre quando você é autônomo, tá? Existe aí uma questão bem bacana que a gente vai falar, que hoje, com a lei da terceirização, existe a possibilidade de haver uma grande migração desses profissionais para um trabalho mais autônomo, né? Não atrelado à carteira de trabalho, enfim, ainda mais por se tratar de um trabalho que usa muito a criatividade, a flexibilidade. Então você vai acabar pegando 1, 2, 3 projetos e vai acabar aí atendendo uma gama muito maior, usando muito mais criatividade, né? Então, com a lei da terceirização, a possibilidade de você se atrelar a mais de uma instituição. Então, por isso que está havendo aí esse grande movimento das empresas aí contratando bastante conteudistas, bastante tutores, para que atendam justamente essa nova demanda, né? Essa nova demanda do mercado, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o profissional autônomo. Eu não sei quanto eu vou cobrar pelo meu trabalho, eu não sei quais são os requisitos para que eu possa montar um projeto, um orçamento. Então, existe bastante dúvida em relação a isso, não existe fórmula também. Para você elaborar um orçamento hoje, eu vou dar um exemplo aqui do IBEDIN, existem alguns requisitozinhos básicos, a gente usa uma capa, tá? A gente usa aqui alguns requisitos que eu vou passar depois lá no final para vocês, que fala assim um pouquinho para você dar uma introdução sobre até o trabalho, o teu trabalho, ou também o mercado, como é que ele tá. E aqui, no desenrolar do projeto, né, do projeto de orçamento, você vai colocando lá uma série de requisitos que eu vou explicar para vocês no final quais são, para você montar aí um orçamento que seja bacana, bonito, né, para o seu cliente. Tá? Primeira coisa que você vai pensar hoje em termos de elaboração de qualquer tipo de projeto
é saber que você, enquanto terceirizado, enquanto autônomo, você tem que ter aí uma microempresa aberta, uma microempresa individual. Hoje é difícil encontrar um cliente que aceite um serviço de um freelancer que não emita uma nota fiscal, né? Seja um recibo, uma nota fiscal. Então, é importante que você saiba que existe essa necessidade de você ter aí uma microempresa individual e depois pensar em ir aumentando o seu negócio, se transformando aí numa empresa, quem sabe uma média e grande empresa depois de prestação de serviços na área de implementação de soluções para educação à distância, né? Mas o mais importante disso, além de saber que você precisa se formalizar no mercado, é saber qual é o maior objetivo seu com relação à prestação desse serviço. O que eu vou dizer isso para você? Como é que isso funciona? O teu objetivo é ser consultor, o teu objetivo é ser um técnico, o teu objetivo é ser um conteudista, um tutor. É necessário que você que fique bem claro para você qual vai ser o teu trabalho, qual vai ser o teu objetivo em relação à prestação de serviço, tá? Uma vez tendo esse objetivo bem claro, a ideia é que você comece a implementar esses serviços, né? Oferecer esses serviços efetivamente no mercado, através da disponibilização desses orçamentos, dos quais eu vou explicar para vocês como que se compõe, tá? Existe aqui uma série de questões que a gente tem que levar em consideração, que é o ponto-chave da nossa conversa hoje. O assunto, ele não é simples, ele é complexo, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de orçar projetos, tá? Como é que funciona essa questão da unidade de desenvolvimento instrucional, né? E como é que você faz para começar a orçar projetos para os seus clientes. Não é só colocar o seu projeto num papel, gente, tá? Ok, você vai ter um formatinho bonitinho, todo colorido, enfim, para enviar para o seu cliente, mas seu cliente vai querer saber nos pormenores por que desses números, né? O porquê de você ter cobrado X valor. Você vai ter que explicar para ele de cada uma dessas etapas do porquê de X valor. E para você explicar cada uma dessas etapas, é necessário que você tenha como base um certo conhecimento para determinar aí hora-aula de cursos. Você vai ter que ter um certo conhecimento para você fazer uma análise contextual, desenvolver uma matriz instrucional para saber quais recursos você vai usar no curso online, por exemplo. E como é que você vai colocar isso no papel para que o teu cliente entenda de forma fácil, né, o valor que você vai cobrar efetivamente pelo seu trabalho. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre orçar projetos, tá? Orçar projeto é uma coisa que não é simples, é bastante complexa, tá? Mas que existe aí, não existe uma fórmula, essa é uma das fórmulas que a gente aplica, que a gente hoje ensina os alunos a aplicar, por ser uma fórmula bastante simples na aplicação, porém complexa no entendimento, tá? Então vamos lá. A gente, para orçar um serviço, para a gente determinar o preço do custo de um projeto, o que precisa ser determinado é entender-se que existe em cada etapa para um projeto, tá? E que cada etapa deste projeto é dado um fator de aplicação, tá? Esse fator de aplicação aqui é como se fosse um pré-requisito dado, é um peso dado para cada etapa desses projetos aqui. Isso é um projeto normal de desenvolvimento de um curso, ele leva essas etapas aqui descritas, que são a elaboração de um relatório de análise contextual, né? É um relatório que você vai desenvolver para o seu cliente para mostrar para ele quais são os recursos que você vai usar, vai entender um pouquinho do público-alvo, o que o público-alvo precisa, e vai montar esse relatório para o seu cliente para mostrar para ele o porquê de você estar escolhendo determinados recursos, tá? Elaborar uma matriz instrucional, que é um mapeamento onde você vai escolher cada recurso, cada atividade que vai constar nesse seu curso online, tá? A elaboração de roteiros, de materiais didáticos, enfim, a elaboração de todo o processo de desenvolvimento do curso, tá? Que também é dado um fator de aplicação. O acompanhamento e a validação,
Tá? Então, se você for prestar bem atenção aqui, cada etapa dessa aqui é uma etapa do processo do design instrucional de um curso, tá? De um treinamento, enfim, ou de qualquer projeto. Qualquer projeto que leve à área da educação, ele está atrelado a essas etapas aqui, que podem ser mais etapas ou menos etapas, e cada etapa dessas aqui também pode ser subdividida em subetapas, tá? O que vale? A regra é, quanto mais complexa é a etapa, maior é o fator de aplicação. Por que o fator de aplicação da etapa de elaboração de análise, de um relatório de análise, ele é maior do que o acompanhamento da validação do projeto? Porque nessa etapa aqui existem alguns requisitos, alguns trabalhos, algumas atividades que geram mais tempo da equipe, que geram mais tempo. A etapa hoje maior, mais cara, é a etapa de desenvolvimento, onde está atrelado aqui, tá junto aqui, tá subentendido-se nessa etapa, todo o desenvolvimento dos recursos das atividades que foram determinadas na matriz através da análise desse contexto, tá? E, logicamente, você não vai deixar de cobrar também pelo acompanhamento e pela validação daquilo que você propôs no projeto, tá? Logicamente, são etapas mais tranquilas, então por isso que o fator de aplicação deles tende a ser um pouco mais baixo, tá? Então, para que a gente aplica isso aqui? Para a gente determinar o preço da sua hora de serviço, tá? Determinar quanto custa um projeto. Tá? Então eu vou transpor num próximo slide aqui, que apesar da gente entender aqui quanto custa o projeto, isso aqui é o custo para cada etapa. Só que cada etapa dessa daqui vai ter um conjunto de atividades que estão desmembradas e que cada atividade dessa aqui tem uma aplicação de valor também através das unidades de medida. Olha, gente, esse assunto é bastante complexo. Para você entender, você tem que fazer realmente uma formação na área, mas eu vou falar para vocês mais ou menos por cima, que através para você determinar esse valor aqui, depois eu vou dar um exemplo, existem aqui várias etapas que são desmembradas em cada uma dessas etapas aqui. Então, por exemplo, a análise contextual, ela usa algumas etapas de atividades desses grupos, né? Que são 4, que são produção de material de multimídia, o ambiente virtual, enfim. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui ilustrativo para vocês de como a gente vai fazer um cálculo da unidade de design instrucional para a gente saber quanto vai custar um projeto, por exemplo, de criação de um curso de 20 horas totalmente em videoaulas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o valor da hora de serviço, tá? Então, sabendo-se que a elaboração da etapa é determinada pelo consultor, você não precisa usar todas as etapas que eu mostrei para vocês nesse início aqui. O consultor, ele escolhe quais as etapas. Se ele quiser fazer só a parte da elaboração de análise, não tem problema, ele vai cobrar para fazer somente essa etapa aqui, tá? Então, vamos lá. O cliente, ele pediu para vocês 20 horas, né? Depois de uma análise de tudo, o cliente escolheu um curso que você vai desenvolver um curso de 20 horas em videoaula, tá? Você determinou como consultor que você vai iniciar esse curso, vai desenvolver esse curso através dessas 3 etapas, que é a elaboração de roteiro, o acompanhamento do curso e validação, tá? A elaboração do roteiro está envolvido aqui o desenvolvimento do roteiro da videoaula, o desenvolvimento da própria videoaula, enfim. Então, através dessas 3 etapas aqui e da quantidade de horas aula do curso, você vai multiplicar a hora aula determinada, são 20 horas de curso, vezes o fator de cada aplicação dessa aqui, tá? Então, 20 horas vão ser utilizadas, 0,4 dessas 20 horas vão ser utilizadas para a elaboração do roteiro. 0,15 para acompanhar a transposição do curso. Então, você vai
multiplicar as horas-aulas pelo fator de aplicação de cada uma dessas etapas, tá? E você vai ter, na soma de cada uma dessas etapas aqui aplicado o fator, o valor real da hora, tá? Então, aqui, se você for fazer 20 vezes 0,4, vai dar R$8 por hora dessa etapa aqui, tá? Então, determinou-se lá que o preço da sua hora de trabalho, tá? É R$13. Gente, isso é um caso ilustrativo, tá? Vocês podem, aqui pode ser determinado outras horas de trabalho e, logicamente, quanto mais horas de curso, mais é o valor que você vai ganhar pelo serviço, tá? Então, R$13 por hora de serviço, tá? Então, para determinar-se aqui, lembrando que esse é o valor da hora, cada etapa de elaboração desses recursos para acompanhamento, cada etapa dessa aqui vai ser subdividida em várias etapas de várias horas, que você vai calcular que a hora vezes o valor de cada etapa dessa aqui, que é isso aqui, ó, pessoal. Nós vamos, então, na sequência, determinar o custo de cada etapa envolvida no projeto, que lá na unidade de desenho instrucional vão ter os grupos. Então, para a elaboração de um roteiro, que é essa primeira etapa aqui, você determinou que você vai precisar do grupo 1, a produção do vídeo, né, e a criação dos roteiros. Então, para essa etapa aqui, pessoal, tá? Que custa R$8 a hora, você vai ter aqui a atividade que você vai aplicar para 8 horas a aula, enfim. Então, 13 horas, você vai aplicar 13 horas para cada subetapa dessa daqui. Então, você vai lá no grupo 1, você escolheu produção do vídeo e a criação dos storyboards, né, dos roteiros de vídeo. Então, você vai aplicar para a produção do vídeo R$13, advindo desse valor inicial aqui, né, da etapa anterior, vezes 50 minutos, tá? Uma quantidade estimada para 12 meses de curso. Quem estima esse valor aqui em minutos é você. Você vai desenvolver um vídeo, o vídeo deu 50 minutos, pode ter dado 1 hora, pode ter dado 20 minutos de vídeo, pode ter dado 2 minutos, enfim. Cobrado pela unidade de minuto, então você vai colocar lá R$13, que é o valor do serviço, vezes os 50 minutos, vai dar um X valor para você produzir o vídeo. Para criar os roteiros, que são através de telas, estima-se que em 12 meses 500 telas. Estimou-se 500 telas para o valor de R$13, 6.500. Então, para você determinar o custo de cada etapa envolvida no projeto, tá? Cada etapa, na etapa de elaboração do roteiro, enfim, da própria videoaula, o custo de produção foi R$7.400, tá? Logicamente, para você aprender a aplicar isso, é realmente só fazendo um curso mesmo, para você entender isso com bastante mais profundidade, tá? Tá, feito isso, pessoal, você vai perceber aqui que você vai ter, na sequência, que determinar aqui a forma de entrega do teu produto. Então, são um curso de 20 horas em videoaula. Você vai, diz lá na listagem que a gente ensina o aluno, a gente tem uma listagem grande, a forma de entrega de um produto de videoaula é entregue nesse formato, né? Nessa extensão e de modo o minuto finalizado, tá? Como é que trabalha esse recurso, né? Por minuto finalizado. Então, o valor do projeto para criação de videoaulas de um curso de 20 horas, por exemplo, é 7.540, advindo da etapa anterior, mais o valor da sua hora de serviço. Normalmente, um designer instrucional cobra a média de valor de hora de serviço R$150, tá? Vezes 20 horas aula, que você vai cobrar por hora aula, é 1.950. Mais o custo de produção, então o teu projeto vai custar mais ou menos 9.400 e uns quebradinhos. Tá, gente? Então,
realmente não é de fácil entendimento, ele é um trabalho puxado, né, na hora de você fazer a decomposição, decompor esse preço. Existe uma série de etapas a serem analisadas, né, como eu mostrei anteriormente. Existem aqui, primeiramente, a etapa para determinar o valor da hora de serviço, né? Na sequência, a gente vai ter a determinação aqui do custo de cada etapa envolvida, né? Cada etapa dessa aqui tem subetapas que vão ser discriminadas aqui, então é o custo do desenvolvimento, né? Do custo de produção de cada etapa dessa aqui, tá? Aplicado o valor, e aí na sequência a forma de entrega, né? Então você vai aplicar lá o custo de desenvolvimento mais o valor da tua hora de serviço, que vai dar o valor total do projeto. Logicamente, isso aí vai ter que estar totalmente discriminado para o seu cliente, né? Enquanto você enquanto autônomo, tá? E é interessante deixar bem claro que as pessoas que às vezes trabalham com efetivos também, não é porque você está trabalhando autônomo que você tem que entregar um orçamento, mas quem é efetivo na área, também acaba tendo que calcular muito o valor de preço, de hora-aula, enfim, para determinar até quanto a empresa pode chegar para a contratação de um fornecedor terceirizado, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês com relação à contratação. Agora, lembrando novamente como é que você vai compor isso num modelinho de orçamento, é interessante você criar uma capa, toda uma identidade corporativa sua, da sua empresa, né? Determinar os objetivos da sua empresa, com um pequeno resumo do que a empresa já fez durante o tempo, né? E aí desmembrar aqui em todas as questões que envolvem o desenvolvimento do orçamento, que são, no mínimo, a capa, né, os dados da empresa, que normalmente a gente coloca aqui embaixo na capa, isso é um modelo, você pode fazer do seu jeito. A apresentação inicial, né, que vai ter aqui da sua empresa, o que você faz, quem você já atendeu. E aí você vai começar a desmembrar o projeto, que é o escopo, a descrição de cada etapa, né? Aí lá depois começa a apresentação de alguns clientes que você já teve, o portfólio de quem você já atendeu, pode colar de repente uma imagem lá de alguns projetinhos para a pessoa visualizar em imagem aquilo que você está querendo vender, né? E aí, logicamente, esses são os dados básicos, né? Os dados da equipe que vai complementar todo o projeto, que vai desenvolver o projeto. O investimento do cliente pode ser dado um investimento de um valor único ou desmembrado nas etapas em planilhas, tá? Que isso a gente ensina no curso de gestão de projetos. Um termo de confidencialidade que é importantíssimo, né? Que é importante que tenha esse termo para que o cliente também saiba que qualquer projeto que você vai fazer para o cliente também vai ficar à disposição do cliente, que você não tem nenhum direito de uso desse material, e demonstração desse material que você desenvolver para determinado cliente, normalmente vai ter que ter ali a autorização do teu próprio cliente, tá? Os dados do responsável e a contracapa, tá? Gente, o assunto é complexo, não é simples de entender, então no resumo, é importante que você entenda que existem essas duas possibilidades de você ser autônomo ou você não ser um contratado na área. É importante que você saiba que realmente o mercado está bastante interessante para quem quer se lançar como autônomo, principalmente por duas questões. As empresas elas têm gasto quase metade do seu orçamento em atividades terceirizadas, contratando esses terceiros, e também essa questão das próprias empresas estarem buscando essas empresas terceirizadas para desenvolver projetos aí de forma autônoma, sem vínculo empregatício, com questão da lei da própria terceirização, tá? E lembrar que a gente tem aí... para quem for um efetivo, existe uma tabela, né? Apesar da profissão ela não ser
reconhecida, regulamentada, ela é reconhecida, mas aí existe uma discrepância nos valores, mas é sempre a base para a área do acadêmico, do supervisor educacional, e para a área do corporativo, analista de RH, tá? O que demanda é o porte da empresa e o seu nível profissional, tá? Em que momento, qual é o teu momento aqui, onde é que você se encontra nessa tabela, tá? Então, isso é para quem vai ser contratado. E para quem pretende orçar projetos, tem que saber aí que existe aí um desmembramento, né, e fatores de aplicação para cada etapa que você desenvolver aí no seu projeto, né, e que é importante que você saiba como fazer essa composição de preços, né, para chegar nesse valor aqui do custo do serviço e o da sua hora de serviço. Agregando esses dois valores vai dar o valor final, e aí você desenvolver aí o teu próprio portfólio, o teu próprio projeto, orçamento, para você mandar isso para um cliente de uma forma bem respaldada, né? Então seria mais ou menos isso que eu tenho para conversar com vocês hoje. Eu não sei se tem alguma dúvida, deixa aí no Facebook, na nossa live, sugestões, a gente tenta atender todo mundo. Dessa vez foi o pedido de uma das nossas colegas aí da rede. Ela tinha um pouco de dúvida como fazer esse desenvolvimento desses orçamentos e também quais são os requisitos básicos, se precisava ter CNPJ ou não. Olha, no resumo, a lei da terceirização está aí para ajudar quem quer se desenvolver na área como autônomo, tá? E o mercado está está assimilando bastante esse profissional. Então é importante que vocês tenham em mente que existe aí uma metodologia para você desenvolver esses portfólios, para você desenvolver esse seu orçamento, e que com certeza, pessoal, não existe aí uma fórmula de lançamento de DI, porque realmente essas fórmulas de marketing digital atrelado ao desenvolvimento não funciona. Você tem que ter experiência, você tem que saber argumentar com o seu cliente do porquê das suas escolhas, né? E saber que você tem que ter aí a vontade de crescer, de se atualizar constantemente, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Participem, na semana que vem a gente vai ter outra live, a gente ainda não tem o assunto, mas quem quiser sugerir, a gente fica à disposição. E aí, vocês que participaram em tempo real, vocês vão ser certificados aí, deixa o seu e-mail, e na semana que vem a gente volta a conversar, tá bom? Obrigada por tudo, pessoal. Até mais.